Agora, a ideia agora, nesse momento daqui até a hora do almoço, é a gente começar a falar sobre a estruturação de um processo de planejamento. Tá? Não significa que esse aqui é o modelo único, pelo contrário, eu falei inicialmente, esse é um formato, a gente vai estar discutindo, quem tiver outras experiências, é interessante que traga aqui para discussão com a turma, mas a gente vai estar falando do que é o processo de elaboração de um planejamento, tá? Então, o processo inicial é a gente fazer uma avaliação do cenário, tá? É uma avaliação do cenário externo e uma avaliação do cenário interno. O que significa isso? A avaliação do cenário externo é aquilo que a gente conversou um pouco no início, quais são as oportunidades e ameaças. Ou seja, o que está acontecendo à nossa volta que pode se transformar numa oportunidade e o que pode se transformar numa ameaça. Então, é analisar o contexto a qual estamos inseridos, né? Ou seja, o que está acontecendo aqui na região do Mato Grosso, mas não é só a questão do Mato Grosso, ou seja, na minha localidade, o que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil. E a possibilidade, ou seja, a partir do momento que a gente começa a identificar quais são, inclusive, possibilidades, ou seja, quem está trabalhando nessa mesma área que eu, ou seja, que tipo de trabalho estou desenvolvendo. Não é espionagem, mas é você acompanhar outros trabalhos semelhantes. Às vezes a gente quer inventar roda e a roda já está aí rodando. E aí é importante a gente conhecer os trabalhos dos parceiros, de profissionais que estão à volta, seja na mesma cidade, na mesma região, ou mesmo fora daqui. Né? Ou seja, o que está acontecendo que a gente que podemos nos espelhar, né? Para analisar o nosso trabalho, inclusive para questionar o nosso trabalho, ou não. Então, para perceber que o trabalho da gente já está mais avançado até do que a gente imaginava. Ou seja, então é importante que a gente tenha esse conhecimento de quais são as oportunidades e ameaças. Isso a gente só vai saber se a gente fizer um reconhecimento do nosso, né, do que está em torno da nossa instituição, do nosso grupo. Avaliação do ambiente interno. Esse é um momento, gente, extremamente delicado para qualquer instituição e para qualquer grupo. É o momento de avaliar quais são as relações internas do trabalho, né? Ou seja, a estruturação organizacional, os recursos disponíveis, humanos e materiais financeiros, o que a gente tem para trabalhar internamente dentro desse processo de planejamento da nossa instituição. As ações de comunicação, enfim, todo o contexto interno. Da mesma forma que a gente teve essa preocupação inicial de trabalhar o entorno, ou seja, o externo à nossa instituição, agora é o momento de identificar, ou seja, de voltar a olhar para dentro da instituição. E aí a gente vai identificar quais são as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. Isso é fundamental, ou seja, quais são os pontos fortes e os pontos fracos que nós temos para trabalhar. E é muito interessante que quando a gente começa a fazer esse levantamento, a gente sempre tem uma tendência a identificar muito mais os nossos pontos fracos do que os nossos pontos fortes. E aí, quando a gente começa a analisar, a hierarquizar, vamos dizer assim, a colocar qual ponto forte é mais forte, qual ponto fraco é mais fraco. Muitas vezes, um ponto fraco que a gente colocou é o nosso diferencial. Não necessariamente é um ponto fraco. E isso é muito importante da gente ter esse olhar. E quando a gente vai para um processo de planejamento, esse processo inicial de planejamento, que é o processo de reconhecimento da nossa instituição, que seja externa ou interna, é um momento fundamental, é um momento que você tem que estar completamente aberto, é um momento de reflexão que eu coloquei mais forte do planejamento. E um outro ponto que eu gosto muito de colocar é a construção da linha da vida. O que é a construção da linha da vida? Alguém já vivenciou isso aqui em alguma instituição de vocês? Já, né? A construção da linha da vida
eu falo que é o processo de humanização do planejamento. É o momento em que você começa a identificar, é uma linha mesmo do tempo. Você começa a identificar, em 1999 foi criada a instituição, com um grupo tal. E aí você vai trazendo até hoje, ou seja, quais são os marcos importantes, positivos e negativos daquela instituição. Ou seja, alguém que entrou, alguém que saiu, uma premiação, por exemplo, a vinculação à adesão ao ponto de cultura. Ou seja, é um momento desenhar essa linha da vida ajuda e contribui a pensar exatamente a história da instituição, tanto no âmbito interno, ou seja, o que ela aconteceu, quanto no âmbito externo, ou seja, o que influenciou. Mas a linha da vida ela é mais focada no ambiente interno, tá? E é fundamental para a gente fazer. E esse exercício a gente pode fazer assim, na nossa instituição amanhã, se a gente quiser. E é um exercício muito bom, que a gente começa a perceber, de fato, o que foram as coisas importantes naquela instituição, ou seja, o que foi importante. Claro, estou falando de alguma instituição que já tenha um tempinho de vida, né? Assim, um tempinho mínimo de vida que dá para construir esse. E é importante, às vezes, o espetáculo que realizou, né, foi um marco naquele processo daquela instituição, ou daquele grupo, né? Ou seja, a elaboração da linha da vida traz a linha da vida traz esse processo de humanização do planejamento e identificação, ou seja, a gente coloca as pessoas aqui, e o que é mais importante é não esquecer das pessoas.